Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit virtual, nosso Beit Midrash virtual, para mais um dia de estudo. Conforme costume, durante o mês de Elul, nós vamos iniciar com o toque do shofar. A verdade é que eu tinha uma dúvida se o toque do shofar deveria ser feito no início ou no final. Às vezes no início não é todo mundo que já chegou para a nossa sala de estudos virtual. E além disso, todos os dias, quando nós tocamos o shofar na sinagoga durante o mês de Elul, nós tocamos ele no fim da reza, após a oração, e não no início. Mas, primeiramente, esse encontro nosso, que nós não estamos na oração, nós estamos no estudo da Torá. Então, na oração se toca o shofar no final dela, mas no estudo isso pode ser feito também no início. E além disso, às vezes eu tinha receio que a gente se estendesse no estudo e acabasse esquecendo, acabasse nem dando tempo no final para fazer o toque do shofar. Então, por via das dúvidas, para garantir e assegurar, nós fazemos logo no início, desde o começo. Mas pensando bem, mais do que isso, e além de tudo isso, uma vez que o sentido e o objetivo do toque do shofar é causar um despertar espiritual dentro de cada um de nós, então eu creio que é apropriado também que primeiro a gente toque, escute o shofar para promover esse despertar espiritual, e a partir desse despertar espiritual vai ficar mais... Talvez fique mais fácil para nós, fiquemos mais qualificados, habilitados para entender e absorver as palavras sagradas do ensinamento do Rav Shneur Zalman que nós estamos estudando. Então, só fazendo um pequeno resumo daquilo que nós vimos no estudo anterior, nós falamos sobre a manifestação, a revelação dos 13 atributos de misericórdia durante o mês de Elul e as suas características especiais e únicas, que diferentes, por exemplo, da luz dos 13 atributos que se faz presente e se revela de maneira mais explícita no dia sagrado de Yom Kippur. Mas, de qualquer forma, nós explicamos também o principal, como isso se aplica a nós, o que isso representa para nós no nosso serviço espiritual para Deus durante esse mês. Então, ele nos explicou que no nosso serviço espiritual isso consiste no seguinte: essa revelação que se faz presente no mês de Elul, isso significa uma iluminação, um brilho especial de divindade e de espiritualidade. E aquilo que é chamado uma luz que irradia do semblante divino, do semblante superior. Mas nós explicamos que o conceito de semblante
alguém que fita o outro, olha, olho no olho, cara a cara, não é? Por exemplo, às vezes uma pessoa tem que se defrontar com alguma situação, tem que se confrontar alguma situação na qual ela se depara com uma pessoa que ele não é simpático a ela. Ou pior do que isso, uma pessoa odiosa, uma pessoa má e ruim. Se por qualquer motivo, mesmo assim, a pessoa tem que interagir com ela, tem que lhe dar alguma coisa, por assim dizer, a pessoa dá sem olhar para a sua cara, como jogando por trás. Por quê? Porque aqui não há afinidade, não há intimidade, não há vínculo, não há proximidade. Porém, quando nós falamos de panim, panim el panim, um diálogo, uma relação, um vínculo cara a cara, olho no olho, então isso já é algo que tem um vínculo, que tem um laço especial, que tem uma proximidade, tem uma intimidade. E mais do que isso, nós explicamos também que a palavra panim em hebraico, além de semblante, também significa, é a raiz etimológica da palavra hebraica pnimiut, que pnimiut significa âmago, o interior, a profundidade do ser. Então ele nos diz que o que se faz presente no mês de Elul é uma revelação, uma irradiação de Pnimiut Retzonoi Barach, da vontade mais profunda de Hashem, de Deus, do Criador. E isso se revela com o objetivo de despertar ou se conectar com Pnimiut Leva Adam, com a parte mais profunda do nosso coração, com aquilo que está no âmago da nossa alma, aquilo que está na profundeza do nosso sentimento. Isso é o que diz o versículo na bênção sacerdotal, Yaer Hashem panav elecha, que Deus ilumine o seu semblante para ti, que Ele revele para você a sua vontade mais profunda, a sua vontade mais íntima, ou seja, que você seja querido por Ele, que a tua atuação seja aprazível a Ele, no fundo, no íntimo, não é? do seu ser divino. E isso depende de nós, porque como nós explicamos aqui, no relacionamento também, criatura, criador, existe reciprocidade. E como no mês de Elul nós devemos tomar a iniciativa, então ele nos diz, etalui bekar, despertar, estimular ou atrair essa revelação profunda que vem do âmago da divindade, que vem da parte mais profunda da essência de Deus. Isso depende de nós conseguirmos despertar, estimular, manifestar dentro de nós a nossa parte mais profunda, o íntimo âmago da nossa alma, do nosso ser, aquilo que há de mais genuíno e verdadeiro dentro de nós, aquilo que há de melhor dentro de nós. Zetalui Bekar. Então, captar essa revelação divina, profunda e elevada, depende da pessoa. Quando a pessoa poná el Hashem, isso ocorre, esse vínculo vai ocorrer quando estão falando, por assim dizer, a mesma língua, quando estão alinhados, sintonizados no mesmo canal, não é? Então, isso ocorre quando a gente consegue despertar e atrair a parte mais profunda da essência divina, quando a pessoa se dirige a Deus, meum kadiliba, também do fundo do seu coração, não apenas da boca para fora, não apenas de forma mecânica, robótica, não apenas por hábito e costume, etc. Não, a pessoa está consciente e se volta a Deus, se volta ao Criador, se dirigindo a Ele do fundo do seu coração. Bali dei bitui bemsirut nefesh avuroid barach, como nós falamos, isso se expressa na prática de que forma? Quando a pessoa de fato está disposta a abrir mão dos seus interesses, das suas vontades, das suas paixões, dos seus desejos, etc. A pessoa está pronta e disposta até de se anular totalmente diante de Deus, anular suas vontades, o seu ego, sua individualidade, sua possessividade, anular tudo isso diante de Deus. A pessoa aqui está numa entrega total, ela é uma abnegação total e completa, ela se entrega por completo a Deus. Ele anula, cancela todas as suas vontades diante de Deus, bli shum tam vadat, sem qualquer lógica e razão. Ou seja, como nós explicamos ontem, isso é algo suprarracional, isso é algo que não é derivado da lógica, porque a nossa lógica individualista, a nossa lógica
subjetiva, em geral, sempre nos leva, nos conduz, o raciocínio nos leva e nos conduz aquilo que é satisfatório para nós, aquilo que nos é conveniente, aquilo que nos também ao Facebook. Então, esse é o conceito de anulação, essa anulação, ou seja, quando a pessoa de fato evidencia que ele está se voltando a Deus, ao Criador, se dirigindo a Ele do fundo do coração, que isso vem da sua essência, que lhe tocou profundamente, quando a pessoa está disposta até a fazer esse sacrifício, sacrificar sua vontade, seu ego, seu desejo, anular a sua vontade diante de Deus. E como nós falamos, isso não é algo que vem da lógica e da razão. Isso é algo transcendental, é algo suprarracional. Isso é derivado da fé, que é algo que é bem mais elevada do que a razão e o intelecto. Prossegue agora o Rav Shneur Zalman e nos diz, depois que ele nos explicou qual é o sentido, qual o conteúdo, qual a ideia desse brilho, dessa luminosidade dos 13 atributos de misericórdia no serviço espiritual da pessoa durante o mês de Elul, agora ele vai continuar nos explicando החידוש המיוחד בהארת י"ג מידות הרחמים לחודש אלול. Ele vai nos explicar o que há de peculiar e único, o que há de especial nessa revelação que ocorre justamente no mês de Elul. Inclusive, voltando ao famoso exemplo que ele nos mencionou antes do rei no campo. Ele nos disse que essa revelação aqui se equipara à revelação do rei, quando o rei se revela aos seus súditos, não no palácio, mas quando ele se encontra no campo, em campo aberto. E como a gente disse, no palácio existe um protocolo muito rigoroso, não é qualquer um que pode se aproximar do rei. Mas quando o rei está no campo, em campo aberto, todo mundo que assim deseja e quer, pode chegar perto. Então ele vai nos explicar o que isso significa, qual a simbologia por trás disso, o que expressa para nós esse exemplo em todos os seus detalhes. Então ele nos diz, Vehine yesh ba'adam bechinat ir moshav ubechinat sadeh umidbar. Dentro do ser humano, dentro da criatura, nós podemos encontrar algumas características espirituais, alguns níveis espirituais no status quo da pessoa, nesses termos, não é? de elevação, de espiritualidade, e a partir disso a pessoa pode ser classificada. Então, aqui são utilizadas metáforas para cada um dos níveis. Existe aquele que se encontra Beir Moshav, numa cidade habitada, uma cidade, num lugar civilizado, numa cidade habitável e habitada, né? Onde há moradias, onde há teto, onde há paredes, onde há casas, onde se vive de forma adequada, etc. Existe também a metáfora, existe aquilo que está simbolizado em termos espirituais no campo, como nós falamos, campo é um campo aberto, já não há lá, não está delineado o espaço, ou seja, não há paredes, não há teto, etc. Não é uma moradia, a pessoa está exposta à chuva, ao vento, ao que for, etc. E existe também midbar, existe o deserto. Ou seja, que não só que a pessoa sai da zona urbana ou da zona rural, mas pior do que isso, é o deserto. Ele nos diz o que isso simboliza, o que isso significa em termos de classificação espiritual, o que isso representa, esses níveis, qual o significado dessas metáforas. Ele nos fala, Midbar u Eretz lo zruah. Deserto é uma terra árida, é uma terra seca, é um lugar, é uma terra que não é produtiva, que não adianta semear alguma coisa lá, não adianta plantar, porque aquilo não vai crescer no deserto. Não é um lugar seco, árido, etc. Então, portanto, não é um lugar frutífero. Isso é o deserto. O que isso representa e simboliza? Shehem ha'ma'asim ve'adiburim ve'amachshavot asher lo la'Hashem heima. Isso representa a alma estar investida com as suas vestimentas, conforme o Tânia nos explica, o Rav Shneur Zalman no Tânia nos explica que a alma tem vestimentas, essas vestimentas são a forma de expressão da alma.
Assim como uma pessoa, de acordo com os seus trajes, assim, ela se manifesta, se expressa, se é traje a rigor, se é traje informal, se é traje esporte, etc., dependendo da ocasião. Assim também, por assim dizer, por assim falar, a alma tem a sua roupagem, as suas vestimentas, que consistem em pensamento, fala e ação. Porém, quando essa roupagem, quando os pensamentos aqui são pensamentos maus, pensamentos negativos ou pecaminosos, ou quando a fala, a expressão verbal é algo proibitivo, pode ser maledicência, pode ser fofoca, mexerico, mentira, o que for, ou as ações, quando as ações são proibitivas, ações negativas, então se fala que isso acaba enquadrando o indivíduo na categoria qual é o seu lugar, entre aspas, qual é o seu lugar espiritual, um deserto. Ou seja, em termos de espiritualidade e divindade, ele está vazio, está oco. E ele está numa situação completamente improdutiva em termos espirituais, em termos positivos. Então, aqui ele está nos dando detalhes sobre esse exemplo do rei no campo, e ele está nos explicando essas diversas situações que podem ocorrer com a pessoa em termos espirituais. Então, novamente, ir makom moshav dirat bnei adam. Cidade é um lugar habitável, um lugar de moradia, onde a pessoa se encontra assentada. No exemplificado, o que há por trás disso, o que isso representa e significa, היינו כשאדם הוא במצב שהאור האלוקי ובמילא גם הניצוץ האלוקי שבנפשו שוכן בו בגלוי ובהתיישבות. Quando a pessoa, então cidade significa um lugar habitável, quando a pessoa está na casa, na moradia, assentado naquele lugar, isso significa que ele se encontra numa situação que a luz divina paira sobre ele, a luz divina se reflete, se reveste dele, se faz presente dentro dele, habita nele de forma revelada e de forma assentada. E já que essa luz divina, essa energia espiritual se encontra presente de forma revelada dentro dele, isso significa também que a centelha divina que existe dentro da pessoa, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, etc., que essa centelha divina também está brilhando, também está iluminada. E, portanto, isso significa que divindade habita dentro dele, de forma assentada, de forma fixa. O bichlalut zeu kshe'adam osek b'inyanei kedushá. De forma geral, isso se aplica mais naqueles momentos da vida, quando a pessoa está entretida com as coisas sagradas, com as coisas espirituais, quando a pessoa está envolvida com o estudo da Torá, com a prática das mitzvot, com a oração, com devoção, etc. Isso significa cidade, não é? Estar na cidade, estar num lugar habitável, estar estabelecido, não é? Espiritualmente falando, está estabelecido numa moradia fixa. Mas quem sabe o que já não ocorre quando a pessoa está no campo, no máximo a pessoa faz camping lá, não é? Ou de vez em quando monta a sua tenda, mas não é uma morada fixa, não é uma morada definitiva, não é algo estabelecido, etc. Portanto, a metáfora de campo indica uma situação onde a pessoa está envolvida com as coisas laicas do mundo. Ou seja, ele não está naquele instante, naquele momento, ele não está na cidade, ele não está na sua casa. O que significa que ele está no campo? Talvez até ele esteja no campo de batalha. Não necessariamente que ele está no campo inimigo, mas ele está no campo, significa que ele está envolvido, entretido com as ocupações mundanas, com as atividades laicas. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu lazer, pode ser no seu social, etc. Ou seja, aqui a pessoa não está fazendo nada de errado, nada que é pecaminoso, nada que é negativo, né? A pessoa está ocupada com o seu dia a dia, com o trivial, ou com aquilo que é necessário para o seu sustento, etc., ou para a sua saúde, o que for, mas não se trata de assuntos sagrados, se trata de assuntos laicos,
ou seja, she'eina elokut begilui ubeityashvut sham, ou seja, que a divindade, a espiritualidade não se encontra revelada nessas atividades, nessas ocupações, e não está assentada, não está fixa nesse tipo de ocupação. Existe um nível abaixo desse, ou pior do que esse em termos espirituais, porque até agora nós falamos do sagrado e do laico, mas existe a situação do deserto. Se a pessoa está no deserto, isso significa que ele já caiu no profano, que ele já está envolvido com aquilo que é mal, com aquilo que é negativo. O deserto é uma terra árida, improdutiva, e que não produz nenhum fruto positivo. Isso indica, em termos espirituais, a pessoa se encontrar envolvida no seu pensamento, fala e ação em assuntos que são contrários à divindade, contrários à vontade de Deus. Que nessa situação, nesse lugar, entre aspas, não existe qualquer possibilidade de semear e de colher algo sagrado. Não há possibilidade nessa situação, né, de se atrair uma luz divina sagrada, uma energia especial de Deus. Ele nos diz, mais ainda, ou seja, primeiro ele nos diz, quem não está assentado, estabelecido, fixo, dentro do campo da Kedushá, da santidade, isso não significa necessariamente que é uma pessoa pecadora, uma pessoa que está longe de Deus, praticando o mal, contrariando a sua vontade. Ele nos diz, desnecessário dizer, é claro que alguém que está pensando, falando ou agindo mal, com isso ele está no deserto, ele está desvinculado de Deus enquanto ele está nessa situação, mas ele nos fala mais do que isso. אלא אפילו גם ענייני היתר, רק שהם עניינים שאינם צריכים לעבודת השם ודברים בטלים. Porém, a novidade aqui é que mesmo que ele esteja envolvido não com coisas proibidas, no seu trabalho, mas no seu trabalho ele faz tudo de forma honesta, correta, etc. O problema é que ele está agindo e fazendo apenas para satisfazer o seu ego, para a sua realização pessoal, para conquistar o que ele almeja, que é uma ascensão na carreira, etc. Ou seja, ele está visando apenas a sua autossatisfação, apenas a sua realização pessoal. Ou seja, aqui o que conta é mais eu sou eu, não é? O que importa a pessoa, e não tanto a vontade divina. O que está em evidência aqui é a vontade do indivíduo, o seu ego que está em evidência. Então, mesmo se tratando de assuntos permitidos pela Torá, apenas que esses assuntos não são vinculados e não são necessários para o serviço a Deus, ou dvarim beteilim, a pessoa talvez não está falando mal de ninguém, não está falando coisas negativas, mas está em conversa fiada, conversa à toa, conversas fúteis que não têm qualquer significado, perda de tempo. Então ele diz, tudo isso também acaba nos afastando do divino, do espiritual. Harelav urcha de malka leishtai bemile de hediota. Assim como dizem os nossos livros sagrados, assim é trazido no Zohar, que não é hábito do rei, ou seja, o rei, se referindo ao rei dos reis, a Deus, ele não se envolve com essas ninharias, com essas coisas mesquinhas, ou essas coisas à toa. Então, isso que ele nos fala, aquilo que a gente diz quando uma pessoa está envolvida com coisas que Lola Hashem Hema, que não pertencem a Deus, ao campo da Kedushá, da santidade. Então, nisso se abrange, Lorak Dvarim Asurim Chas Shalom, não só aquilo que Deus nos é proibido de se fazer pela Torá, Elagam Inyanei Heter, mas mesmo coisas permitidas. Ou seja, aqui o objeto não é proibitivo, o problema aqui está no sujeito, ou seja, o sujeito, o indivíduo, qual é a intenção dele de estar envolvido com esses assuntos de ordem física ou material. Diz, Shein Bahem Tzorach B'Avodat Hashem, quando esses assuntos não são necessários para o serviço a Deus, ou, como nós falamos, conversas fúteis vãs. Então isso é algo que desvincula a pessoa da espiritualidade, do vínculo com o divino. O que isso significa espiritualmente falando?
כשאין לו כוונה לשם שמיים, שיביאו תועלת בעבודת השם. Ou seja, Deus, ele não se revela para uma pessoa ou dentro de uma pessoa, numa pessoa que está imersa nos assuntos laicos, sem um objetivo maior, sem um objetivo supremo e celestial, que traga algum benefício para o serviço a Deus. Então, é claro e óbvio que Deus não se revela e não se manifesta naquilo que é contrário à sua vontade. Se a pessoa está agindo contra a vontade divina, praticando mal, fazendo aquilo que é ruim, transgredindo a Torá, as mitzvot, etc. Então é óbvio que não paira sobre ele espiritualidade, mas aqui ele vai mais a fundo e mais adiante, e ele nos diz mesmo que a pessoa não esteja envolvida com coisas proibidas, porém, se tudo que a pessoa está fazendo é apenas para sua autogratificação, sua autossatisfação, apenas para preencher o seu desejo, para inflar o seu ego, então isso também o torna um mau condutor para a divindade e para a espiritualidade. Ele não vai poder atrair e comportar dentro de si, não é? Ser um portador de espiritualidade e divindade. Ou seja, também baseado naquilo que nós vimos ontem, daqui a gente começa a entender um dos grandes segredos da espiritualidade, do judaísmo, da Torá, que quando nós falamos, anule a sua vontade diante da vontade de Deus, etc., aqui nós estamos vendo que quanto mais, primeiro a gente vê que o maior inimigo da pessoa, ou a maior interferência que existe entre a pessoa e o Criador e Deus, é o nosso próprio ego. Quanto mais a pessoa está cheia de si, quanto mais a pessoa está centrada em si, mais isso a afasta de Deus. Por outro lado, para a pessoa poder atrair, captar e comportar divindade, a pessoa precisa se esvaziar de si. Quanto mais a pessoa consegue esquecer de si mesma, não só o que eu quero, o que eu desejo, o que eu tenho vontade, o que eu preciso, etc. Mas não, a pessoa consegue se esvaziar de si própria, consegue essa autoanulação, que é muito explicada nos livros místicos pelos mestres racídicos, etc. Quanto mais a pessoa se esvazia de si, mais espaço ele deixa para que Deus se manifeste, se revele dentro dele. Por isso ele nos fala que aquela pessoa que não se esvaziou, está cheia de si, então ele está longe, ele não tem espiritualidade assentada, estabelecida dentro dele, ele não chegou na cidade, ele ainda é um sem-teto em termos espirituais, ele está no campo, ou pior do que isso, ele está ainda no deserto. Ele nos explica aqui o sentido mais profundo, até esotérico, dessa expressão, que o deserto é chamado um lugar inabitado, um lugar onde Adam, onde o ser, literalmente Adam é o ser humano, onde o ser humano não se assentou e não pode se assentar nesse lugar. Mas ele nos fala de uma maneira mais profunda a explicação mística desse versículo, que aqui Adam, aqui o ser, se refere não ao ser humano, mas ao ser primordial, a Deus. Adam Ha'elion, o ser superior, o ser supremo, o Kmosh Katuv, e aqui ele nos remete à famosa profecia de Ezequiel, quando ele descreve a visão da carruagem. Nessa visão da carruagem ele utiliza essa metáfora, quem está sobre a carruagem, e inclusive todos os conceitos místicos da Kabbalah estão fundamentados nessa visão, nessa profecia. Como Shkatuv, lá está escrito, Ve'al dmut hakised mut kemare Adam, que ele viu sobre o trono aparente, ele viu como uma imagem de um Adam. Não era de uma pessoa, mas de um ser. Isso se referia a uma visão que ele teve de um reflexo da divindade. Portanto, quando a gente fala aqui do deserto, que é um lugar onde Adam, aqui misticamente explicando o ser primordial, Deus, o ser divino supremo, Lo Yashav Sham, ele não se assenta nesse lugar, não se estabelece, não se revela nesse lugar, porque onde Deus
se revela, onde ele prometeu se revelar para nós, onde vocês fizerem para mim uma moradia, quando vocês construírem para mim um santuário, ou seja, fazerem da sua vida o espaço adequado, agindo da forma ideal, para permitir, por assim dizer, que lá se manifeste a divindade, então lá Deus vai pairar, lá ele vai pairar a sua Shekhinah, a sua presença e revelação divina. Mas, ao contrário disso, no momento ou no lugar que não é apropriado, não é propício para ele, então lá a divindade não vai se revelar, não vai se manifestar. Portanto, ele nos diz, e apenas o sentido dessa metáfora, ou seja, que a gente se refere a Deus, o ser primordial, o ser superior também, como Adão, isso de certa forma está relacionado também com o conceito bíblico que a gente encontra, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, B'Tselem Elokim Barait Adam. Então Deus, como a gente já falou, não tem corpo nem expressão corpórea, isso é um dos princípios básicos da fé judaica. O que significa então que o ser humano foi criado à imagem de Deus, ou por que aqui nessa visão profética ele vê acima da carruagem como um trono e como a imagem de um Adão, de um ser humano, enfim. Então os livros místicos, os livros de Kabbalah, eles explicam que esse maré Adão, essa visão que se assemelha a uma pessoa, que o profeta Ezequiel contempla e vê, isso se refere às 10 sefirot, aos 10 atributos através dos quais Deus rege o universo. Porque esses 10 atributos, eles têm o similar, na verdade eles são a fonte e origem dos 10 poderes da nossa alma. Nós também temos na nossa alma 10 poderes. E por mais que Deus é infinito e ilimitado, mas ele, por assim dizer, escolheu se condensar, se manifestar especificamente em 10 poderes, através desses 10 atributos, a exemplo dos 10 poderes que existem na nossa alma, né? Para que houvesse essa correspondência, para que houvesse essa ligação, esse vínculo entre criatura e criador. Mas esse é um assunto místico, etc., apenas para ilustrar um pouco o que essa metáfora, por que ela é utilizada e o que ela vem nos transmitir. De qualquer maneira, ele nos diz que esse é o conceito quando a gente fala que no mês de Elul se manifestam, brilham os 13 atributos de misericórdia, que isso se assemelha ao rei quando ele sai ao campo, que deixe kolam yuchlu lekabel et paná. Por que ele faz isso? Para ficar mais disponível e mais acessível, para que todo o povo, todos nós, em qualquer situação espiritual que a gente se encontre, independente da limpeza das nossas roupas ou não, né, em termos espirituais, mas para que todo mundo possa ter acesso ao rei, o que não aconteceria jamais dentro do palácio. Então esse é o nimshal exemplificado de Hiyot Bnei Israel Asukim Benyanei Chol. Uma vez que nós, durante todo o ano, muitas vezes somos absorvidos pela rotina, somos sugados pela nossa rotina, pelos nossos compromissos de ordem material, nós estamos correndo atrás do prejuízo, não do prejuízo do lucro, nós buscamos a nossa parnassá, temos que correr para a academia, cuidar da nossa saúde, mas a gente está muito ocupado, imerso, e muitas vezes apenas no físico e no material. Né? Então isso significa que a gente se encontra no campo, ou seja, nessas atividades, mesmo que não haja nada de errado com elas, mas a gente acaba sendo absorvido e no final, tudo que a gente está fazendo para si próprio. Né? E a gente às vezes se esquece de colocar o Criador nessa equação, de colocar a Deus como parte não só integrante, mas presente e atuante na nossa vida. Então, quando alguém se encontra nessa situação, isso significa que nós estamos no campo. Nessa situação, nesse estado de espírito, não há possibilidade que a centelha divina presente dentro de nós se manifeste, ilumine e brilhe, e mais ainda de uma forma fixa, de uma forma contínua. Não é? O bifrat, e mais do que isso, ou pior do que isso, se durante, no decorrer do ano, a pessoa também teve os seus tropeços e suas recaídas em termos espirituais, e não só que ele estava imerso em coisas
de ordem física e material, mas pior do que isso, a pessoa se envolveu em coisas negativas, em coisas proibitivas, transgrediu pecados pela Torá e etc., coisas ruins, se envolveu com isso. O bimeile einoral e klale dirata da melion, portanto, a pessoa do jeito que ela está, ela não é um habitat para a revelação divina. Ela não é um recipiente propício. Na maneira que ela se encontra, ela se afastou, se desvinculou tanto de espiritualidade e divindade, que o ser supremo, o ser elevado, Deus, ele, da forma que a pessoa se encontra, não vai se revelar dentro dela. O bimeile, e portanto, sua faísca divina, sua centelha divina também fica como apagada, neutralizada. O Betachlita Helem, ela está lá, mas ela está completamente oculta, escondida. Ok, por isso, yes, tzorech. Então, às vezes a pessoa chegou nessa situação e nesse estado, em outras palavras, é como que a gente escorregou na lama e a gente se sujou. E a gente está naquela situação, e o pior é que às vezes parece até uma lama movediça, não é? Ou que a gente afunda de lá e nem sabe como sair, ou não consegue sair tão facilmente. Então, naquele estado que a gente se encontra em termos espirituais, o ano todo nós estivemos tão materialistas e só voltados para o plano físico, ou o prazer físico, ou voltados apenas para o nosso ego. Então, como se dá esse pulo, um pulo súbito de uma vez só para o ápice, o auge da espiritualidade? Então, realisticamente falando, isso não é viável. Então tem que haver aqui um processo de resgate, de reaproximação, de reconciliação, uma elevação da nossa parte, e essa elevação, para que não seja impossível, tem que ser gradual, e para isso a gente necessita que alguém nos estenda a mão. Ou seja, o próprio Deus nos estende a mão, e isso representa o rei no campo. Então, isso que ele nos fala, já que a pessoa às vezes se afastou tanto durante o ano, ou se desvinculou espiritualmente, e quando é chegado o momento, vai haver o reencontro daqui a pouco, ou quando chegar ao Shoshana, vai haver não só acerto de contas, mas vai se analisar a renovação do contrato, por assim dizer, né? Desculpe, a gente está falando de coisas muito elevadas, espirituais, às vezes a gente recorre a exemplos ou metáforas muito materiais, mas a gente quer falar numa linguagem que nós estamos acostumados, que faz parte da nossa realidade, para que a gente possa absorver esses conceitos. Por isso ele nos diz, por isso é necessário uma ajuda de cima, mesmo quando a iniciativa tem que partir de nós. Ainda assim, é necessária uma ajuda superior, leorer gamotam arechokim beyoter, que possa despertar mesmo aqueles que estão no lugar mais afastado, que estão no campo, ou mais do que isso, pior do que isso, chegaram no deserto, mas que todos, até esses, shiuchlu leitkarev el HaKadosh Baruch Hu, possam se reaproximar de Deus. E qual é essa ajuda que nós recebemos? Essa revelação que se manifesta nesse mês, mesmo que de forma encoberta, por isso não são dias de feriado, são dias comuns, diferente do Yom Kippur, mas essa revelação se faz presente dos 13 atributos de misericórdia durante o mês de Elul. Essa revelação, automaticamente, naturalmente, ela desperta e estimula a centelha divina que existe dentro de nós, essa fagulha divina espiritual que há no nosso interior, vegadol kocha shel itgalut zu leorer gam adam hanimtza basadeh umidbar, e a força dessa revelação é tão grande e tão intensa que ela tem o alcance e o poder de despertar até mesmo a pessoa que está bem longe, que se afastou, aquele que se encontra longe da cidade, entre aspas, aquele que está no campo, ou pior do que isso, até aquele que se perdeu no deserto, em termos espirituais, mesmo aquele que está rachok meod mikdushá, muito longe da santidade, que esse também se desperte em tempo hábil para se preparar até Rosh Hashanah Yom Kippur e se aproximar de Deus, se reaproximar de Deus. Porém, ele nos diz, e aqui sempre é necessário enfatizar isso, mesmo no caso do exemplo do rei no campo. O rei ele está mais disponível, ele está mais acessível, não há tanto protocolo, etc. Mas mesmo assim,
Se a pessoa ficar cuidando da sua horta, ou se a pessoa ficar na sua oficina de trabalho e não aproveitar essa oportunidade da passagem do rei pelo campo, não vai adiantar nada. Portanto, a pessoa precisa se mexer, a pessoa precisa sair da inércia, a pessoa precisa sair da sua zona de conforto, ele precisa sair do seu lugar para ir de encontro ao rei. Ele não deve esperar que o rei venha até a sua fazenda ou até o seu campo particular. Não, o rei passa por aquela estrada e ele deve se dar ao trabalho de pelo menos se mover até lá, sair do seu lugar indo para lá. Sair do seu lugar significa para nós quebrar a inércia. Sair do lugar comum que a gente se encontra na nossa rotina em termos espirituais, que eu cheguei aqui, às vezes a gente engessa aqui, a gente congela a situação, olha, eu estou aqui, já está bom, chega, ou é bastante, é suficiente, enfim, e nós paramos de evoluir, mas na verdade a nossa vida em termos espirituais exige de nós que todo dia seja um dia adicional, não só um dia a mais, mas um dia onde a gente vai acrescentar mais espiritualidade, mais divindade, mais elevação. Que cada dia a gente se torne uma pessoa melhor, que cada dia a gente invista mais no autoaprimoramento, no nosso caráter, na nossa relação com o próximo semelhante e também no nosso cumprimento de mitzvot com Deus e assim por diante. Então isso significa a pessoa sair do seu lugar, se mover, sair da inércia. Mesma coisa também, o rei está no campo, mas a gente deve ir procurá-lo. Nós devemos ir buscá-lo, seguir ao seu encontro. Ou seja, para que a gente aproveite essa revelação dos 13 atributos de misericórdia presentes no mês de Elul, e para que isso produza um efeito na nossa alma, no nosso íntimo, e um efeito tal que possa atingir a gente ou afetar no bom sentido, independente de onde a gente se encontra, ou seja, para que isso impacte até mesmo aquela pessoa que se encontra num deserto espiritual. Ele está no deserto, muito longe. Para que ele possa se reaproximar a Deus, tendo um despertar de amor e reverência a Deus. Para isso a gente precisa dar o nosso primeiro passo, a gente precisa fazer esse movimento, a gente precisa sair do nosso lugar, quer dizer, sair da nossa comodidade ou de onde nos engessamos em termos espirituais e se dirigir até o Rei, que está no campo, acessível, mas a gente tem que ir até ele. Então a pessoa precisa, isso significa sair do seu lugar, sair de si. Porque muitas vezes o hábito cria uma segunda natureza e às vezes nós acabamos condicionados e até escravizados pelos nossos hábitos. E isso significa romper essas algemas que muitas vezes nós nos autoimpomos. Isso significa sair do lugar que a gente se encontra, do lugar onde muitas vezes nós nos aprisionamos, do nível que a gente se encontra, e ir procurar o Rei, ir ao encontro do Rei. Isso é o que acontece, o que deve acontecer, o que pode acontecer e o que deve acontecer, o que devemos aproveitar durante o mês de Elul. Isso que ele nos explica na sequência, Veitzá Yeutzá Lazé. Qual é a ideia, qual o conselho prático que se dá, ou seja, qual deve ser a nossa atitude, então, no mês de Elul. Não importa, mesmo que eu não estava na cidade, entre aspas, mesmo que eu estava só no campo em termos espirituais, ou mesmo que eu caí até no deserto em termos espirituais, o que eu devo fazer? Ele nos diz, o conselho aqui é Hinekti, baseado num versículo bíblico que fala Ubikashtem Misham Etavai Elokecha. De lá onde você está, mesmo que você está no fundo do poço, mesmo que você esteja até numa sarjeta espiritual, mas de lá procure a Deus, busque a Deus, de lá onde você está, de lá mesmo busque a Deus. Então ele nos fala... Aqui existe algo até curioso e um pouco intrigante nesse versículo, porque o Bikashtem Misham, buscar e procurar, sabe, em geral a gente procura objetos perdidos, não é? Inclusive é uma mitzvah da Torá você restituir um objeto perdido ao seu dono, aquele que perdeu. Mas aqui, por que se utiliza essa expressão Bikashtem Misham, você deve procurar lá e de lá você deve procurar? Diz, o que significa? Que busca e procura é essa? Aparentemente
não dá para entender, porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Né? Será que Deus está perdido? Ele se perdeu e a gente tem que ir buscá-lo, procurá-lo? O que significa essa busca, essa procura? Ele nos fala, Perush, o significado disso é que Hinektiv, ele vai nos dizer que nós temos uma divindade dentro de nós mesmos. Alma divina, nós temos essa centelha divina presente dentro de nós. Isso que significa o versículo, Bikashtem Misham, vá procurar et Hashem Elokecha, Deus, o teu Deus. E aqui significa não só Deus, o teu Deus, mas Deus que está dentro de ti. Vá procurar o teu Deus, a divindade que está presente dentro de ti. Ela está presente. O problema é que, às vezes, com as nossas ações, nossas atitudes, etc., nós acabamos colocando isso lá no fundo e acabamos cobrindo isso de lixo, de entulho, de sujeira e com muitas crostas de lama e etc. E de lá, nessa situação, a gente deve escavar e a gente deve resgatar, a gente deve procurar essa centelha divina que está lá. O problema é que está escondida porque nós escondemos. Nós encobrimos ela, ocultamos ela através das nossas ações, das nossas atitudes. E ele explica isso, ele elabora isso de uma forma mais detalhada. Perush, que ele volta ao Gênesis ainda, está escrito que quando Deus criou a luz, primeira criação divina, está escrito, Vayar Elohim et haor kitov, Deus viu que a luz era boa. Com todo o significado que isso envolve, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas assim explicaram os nossos sábios, assim é trazido também no Zohar. A luz era boa, boa para quê? Boa para fazer o quê com ela? Se diz, inclusive, que a luz presente no primeiro dia, e era uma luz especial, porque os astros, eles só foram colocados nos céus, nos firmamentos, na quarta-feira do Gênesis, aqui nós estamos falando no domingo, no primeiro dia se fala que essa era uma luz tão intensa que podia se ver a olho nu de uma ponta do mundo à outra, uma luz especial. Porém, o que significa Deus viu que a luz era boa? Então se fala que era boa demais para a criatura humana, o ser humano. Talvez o ser humano faria mau uso dela. E por isso Deus viu, assim explica o Zohar, que Tov, que a luz é boa, boa para fazer o que com ela? Tov lignos, boa para ser armazenada, para ser escondida, para ser guardada. Gnizá, para ser guardada, escondida. O que significa isso? Ele diz, luz aqui significa, representa a luz divina, representa esse brilho de divindade que vem do íntimo, da vontade divina, do âmago da essência de Deus. Isso, na verdade, existe, está presente, yesh bekol echad vechad me Israel, dentro de cada um de Israel, ela sheu bebchinat hester vehelem meod betivo. Apenas que existe, está lá. O problema é que está muito oculto e muito encoberto, muito escondido. Vetzarich legalot otzar shelirat shamayim. E na linguagem dos nossos sábios, assim os nossos sábios se expressam no Talmud, é necessário, da nossa parte, a nossa missão, é revelar esse tesouro de temor celestial. Esse tesouro que existe dentro de nós de reverência a Deus. Ou seja, elaborando isso um pouco mais, ele nos diz que esse dito dos nossos sábios que fala que a luz era boa, mas era boa para ser escondida e oculta. Essa luz grandiosa que estava presente no primeiro dia da criação, ele nos fala que isso se revela, isso se refere a esse brilho e luminosidade divina que vem do semblante de Deus, do semblante superior, ou daquilo que vem do âmago da essência divina, e que isso, na verdade, está presente dentro de nós. Isso é aquilo que nós falamos no versículo Yaer Hashem panav eilecha, na bênção sacerdotal, que Deus ilumine o seu semblante para ti. Yaer é da palavra or, que ele ilumine e traga luz, e essa luz Deus embutiu, colocou dentro de nós. Isso está na alma da pessoa, porém está escondido e oculto. Precisa ser revelado, precisa ser descoberto.
Ou seja, que por natureza Deus embutiu essa luz divina dentro do ser humano de forma oculta, talvez até para não atrapalhar o livre-arbítrio, senão nós teríamos uma tendência, uma inclinação para o bem, muito mais do que nós temos naturalmente, etc. Então essa luz está presente na alma nossa, mas de forma oculta. Nisso consiste o trabalho, a missão da pessoa, legalot et haganus, revelar e descobrir aquilo que foi escondido, essa luminosidade divina que está escondida, que está oculta dentro de nós mesmos. E Deus fala que isso é bom que seja assim, porque isso nos dá o mérito de nós nos esforçarmos e trabalharmos, nos empenharmos para resgatar e manifestar essa luz divina. Os anjos já têm essa luz de forma natural, evidente, sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho, mas como eles foram criados assim, e eles não têm sequer outra opção e alternativa, então eles também não têm nenhum mérito nesse fato de carregarem, por assim dizer, essa luz divina dentro de si. Mas no nosso caso, que essa luz está lá no fundo e tem que ser explorada, tem que ser cavada, escavada até ser descoberta. Então, e por isso, inclusive, ele usa essa expressão do Otzar Shel Yirat Shamayim, o tesouro de temor a Deus, de reverência a Deus. Isso é como um tesouro oculto que está nas profundezas da terra e que há dentro de cada um, só que ele está oculto, escondido. E para revelá-lo, para poder revelá-lo, a pessoa tem que muitas vezes se esforçar bastante. A pessoa tem que cavar, escavar dentro de si, buscar nas profundezas no seu âmago, não é? Porque no plano superficial, o que está presente dentro de nós são outras coisas, diferentes e contrárias. Mas nós temos esse bem dentro de nós, nosso é o bem, é o divino, o espiritual e divino, mas para descobri-lo a pessoa precisa se esforçar muito, precisa escavar, precisa chegar ao âmago da sua alma, a sua própria essência. Então isso requer muito esforço para revelar esse tesouro espiritual que nós temos dentro de nós, mas que está no coração de cada um. E ele nos diz, o problema é que às vezes isso, por mais que essa centelha divina, por natureza, já foi colocada de forma oculta, o tesouro oculto, não é? De uma forma escondida, encoberta, mas às vezes há uma situação pior, que ela está perdida, não é? Existem pessoas onde essa centelha divina se encontra, foi perdida, não só está oculta, mas parece que extraviou, parece que perdeu e parece que está no cativeiro, aprisionada, foi banida, exilada da pessoa, está no cativeiro. Ou seja, qual o exemplo disso? Ele nos diz, Milvad ze sheor ze ganuz betivó. Ou seja, além da natureza dessa centelha divina, ela por natureza ser já oculta, encoberta no âmago da nossa alma, Betoch Pnimiut HaNefesh Shel Kol Israel, e por isso, em qualquer situação e para qualquer pessoa, requer esforço, é necessário escavar no fundo da alma com o que isso significa para revelar, trazer isso à tona. Sempre é necessário trabalho, empenho para poder revelar essa centelha. Mas mais do que isso, existem pessoas e situações onde essa luz, essa centelha divina, não está apenas, não se encontra apenas oculta, mas pior do que isso, ela aquilo parece que foi extraviado, está perdido. Ou seja, ou seja, que isso foi, por assim dizer, caiu em mãos alheias, isso foi parar no exílio, isso está no cativeiro, aprisionado, que essa centelha divina que havia dentro de si, a pessoa se afastou tanto e acabou deixando ela à mercê do lado impuro, Tachat Shlitat Sitra Achra, ela está só à mercê, sob o domínio, no cativeiro, nas mãos do lado oposto a Kedushá, do lado das forças do mal, do lado oposto à santidade. Então ele nos diz, como alguém chega a essa situação de ter a sua centelha divina perdida, extraviada ou aprisionada. Isso é consequência ou decorrência
dos nossos atos, das nossas ações e atitudes que são contrárias à vontade de Hashem, à vontade de Deus, agormim, shidei achitzonim, yecholim, lishlot adam, isso desencadeia essa possibilidade que elementos externos ou negativos possam ter domínio sobre a pessoa e possam levar para o cativeiro aquilo que a gente tem de melhor, que é essa centelha divina. E isso representa o conceito de deserto em termos espirituais, ou seja, she'adam b'matzav kazeh she'i efshar lenitzotz eloki leitgalot bo. A pessoa se encontra numa situação tal que, assim como o deserto é uma terra árida e infrutífera, da mesma maneira a pessoa se encontra em termos espirituais numa situação tal que não há possibilidade de florescer qualquer coisa positiva, divina, espiritual na sua situação, naquela situação que ele se encontra. Mas sobre isso diz o versículo bíblico, aquilo que a gente mencionou, justamente sobre essa situação grave e radical, é que foi dito na Torá, o bikashtem misham, saia em busca, vá procurar, como você procura um objeto precioso que foi perdido, extraviado. Então aqui não só que você tem que escavar, se eu sei que está bem aqui embaixo, mesmo que eu tenha que escavar 1 metro, 3 metros, 5 metros, vai me envolver muito empenho e esforço, mas pelo menos eu sei que está lá. O problema é quando isso não é bastante suficiente. Por quê? Porque eu já não tenho certeza que está lá. Talvez aquilo mudou de lugar, aquilo foi transferido, está extraviado e perdido. Então vai necessitar mais empenho da nossa parte. Ve'en chipus ela haraveida, quando ele diz saia em busca, aqui busca e procura, só se busca e se procura alguma coisa perdida, um objeto perdido, dehainu davar shehu avuda etzlo bibchinat galut, ou algo que se extraviou, algo que saiu do nosso domínio, da nossa propriedade, está exilado, banido, está em mãos estranhas, e isso representa o estado de galut, de exílio dessa nossa faísca divina. Então, sobre isso foi dito, bikashtem, saia à busca, vá procurar. Então, como você procura um objeto perdido, assim você tem que buscar e resgatar a sua centelha divina, a sua espiritualidade. Vezeu etavai eloquecha, ubikashtem misham etavai eloquecha, vá procurar de lá, na situação que você se encontra, no deserto que você está, saia em busca, vá procurar Deus, teu Deus, e como a gente falou, Deus, teu Deus, a divindade que existe dentro de ti. Você tem divindade dentro de ti, você tem coisas fabulosas dentro de você mesmo, e você tem que redescobrir isso, você tem que resgatar. Talvez você se esqueceu, talvez você nem percebe ou nem estava ciente que isso existia, ou talvez pior do que isso, você perdeu, aquilo foi parar em outro lugar, mas vá atrás disso, vá resgatar, vá tirar do cativeiro a divindade que se encontra ou que se encontrava dentro de ti, vá procurá-la. זהו את הווי אלוקיך שהוא נמשך מבחינת קרע שורה בכל אדם להחיות נפשו אלוקית. Isso que ele vai nos dizer, e com isso ele vai concluir nos explicando, והנה הכתוב אומר, וביקשתם משם דייקה. Onde você procura, onde você perdeu, né? Como a famosa piada, você está procurando alguma coisa aqui, você perdeu alguma coisa assim, aqui não, eu perdi lá. Então por que você procura aqui? Porque aqui está mais claro, iluminado, é mais fácil de procurar, mas é claro que isso não faz sentido, não tem cabimento. Você só vai encontrar aquilo que você perdeu no lugar que você perdeu. Isso ele vai nos explicar que significa a pessoa fazer uma autoanálise, um inventário pessoal, um balanço das suas ações. E esse é o serviço espiritual também do mês de Elul, fechado para balanço, quando a gente tem que analisar onde a gente perdeu, ou seja, refletir sobre os nossos pensamentos negativos, tudo aquilo que a gente falou de mal, mais ainda as ações que fizemos contrárias à vontade de Deus, etc. Procurar lá onde a gente perdeu essa divindade, procurar, e procurando a gente vai achar, nós vamos resgatá-la. Hoje terminamos aqui, se Deus quiser, amanhã continuamos. Até lá.